Olá, meu nome é Lúcia Márcia e nesse vídeo iremos falar um pouco sobre reciclagem, né? E para iniciarmos a conversa, né, a gente poderia explanar um pouco mais sobre esse conceito, né? Então, a reciclagem ele é um processo de conversão do desperdício em matérias-primas ou produtos de potencial de utilidade. Esse processo, até então, né, ele permite, né, reduzir o consumo de matérias-primas, de utilização de energia e além de diminuir a poluição do ar e da água. Ele também reduz a necessidade de tratamento dos resíduos e da emissão de gases do efeito estufa. Bom, o que é reciclagem, né? A reciclagem é um processo de reaproveitamento dos resíduos que não serve mais para o processo que foi feito inicialmente, né? Com mudanças ou modificações do seu estado físico, fisioquímico ou biológico, de modo a atribuir características para que se torne novamente matéria-prima ou novo produto. Bom, portanto, né, aplicando esse conjunto de técnicas, esses resíduos dão origem a um novo produto, a uma nova matéria-prima, com o objetivo de diminuir a produção de rejeitos e o seu acúmulo na natureza, né, reduzindo o impacto ambiental, resumindo. Assim, essas técnicas, né, vão desde a separação dos resíduos por material, poderíamos citar como exemplo o plástico, o papel, o metal e o vidro, que são alguns, até a sua transformação final em outro produto. Bom, o Ministério, né, do Meio Ambiente, né, classifica a reciclagem como uma das alternativas de tratamento de resíduos mais vantajoso, né, que tem mais vantagem, né, já que uma vez que ele reduz o consumo de recursos naturais, poupa a energia e a água, além de diminuir o volume de lixo. Então, muitos desses materiais que são recicláveis, a gente pode fazer a separação na nossa própria casa ou no local de trabalho, né? Nos locais que a gente frequenta, né? Alguns desses materiais podem ser recicláveis são o vidro, papel, metal, plástico, até o próprio tecidos e componentes eletrônicos, né? A gente também pode falar também de uma técnica, né, que seria a compostagem, que é a reutilização dos detritos, né, de biodegradáveis como resíduos orgânicos, né? E que alguns desses materiais que são reciclados são transportados, né, para uma corporativa ou são recolhidos em locais estratégicos, né? Esses materiais são limpos e reprocessados em novos materiais para a produção industrial. Bom, nesse tópico aqui vamos falar sobre para que serve a reciclagem. O processo de reciclagem impacta diretamente o meio ambiente, né? Reintroduzindo na cadeia produtiva itens com potencial de reaproveitamento e que seriam descartados. Assim, a reciclagem serve para dar nova vida a resíduos, né? Evitando desperdício, poluição de rios, mares e a própria contaminação da população. Com a reciclagem, o material que foi jogado na lixeira reciclável, né, lembrando, pode virar o mesmo produto ou ser transformado em algo com outra utilidade. Bom, o processo, né, de reciclagem é aquele método considerado um método mais limpo e eficiente para tratar os resíduos, né? Já que na parte social ele é essencial para sustentar milhões de catadores que dependem da venda desses itens reciclados para sobreviver e manter suas famílias, né? Vale lembrar esse ponto bem importante. Aqui iremos falar sobre os benefícios da reciclagem, né? A reciclagem é fundamental para diminuir a quantidade de resíduos que são enviados aos aterros sanitários. A maioria desses locais já se encontra superlotado e com o tempo de vida esgotado. Muitos especialistas, né, indicam a prática da reciclagem como a solução mais viável para aliviar esses locais. Além disso, a reciclagem evita a poluição de ecossistemas e amplia o reaproveitamento de itens que já foram inseridos no mercado, né, minimizando os impactos de uma nova produção. Bom, gente,
Nesse tópico aqui, iremos falar sobre as cores da reciclagem, que existe um padrão, né, de cores que faz para facilitar a separação dos materiais para reciclagem. Nesse slide aqui, eu apresentando 5 cores, que o vermelho é para o plástico, o verde é para o vidro, o azul é para o papel, o amarelo para o metal, o roxo para o orgânico e o preto para o não recicláveis. Essa lista, né, segue para apresentar a padronização de cores para os tipos de resíduos mais comuns que existem, né? As informações são baseadas na resolução do CONAMA, né, mais recente e de acordo com os padrões internacionalmente aceitos. Existem algumas outras cores que a gente poderia citar, que existe o laranja, né, que são os resíduos perigosos, o branco, né, que são para resíduos ambulatórios e de serviços de saúde, dentre outros, né. Então, gente, nesse tópico aqui iremos falar sobre os 5 R's da reciclagem, ou os 5 R's da sustentabilidade. Mas vamos lá. Vamos voltar aqui para a área da educação ambiental, né? Que ela é bastante, a gente pode perceber que ela é bastante importante, bastante necessária ser incluída no cotidiano das pessoas, da sociedade. A educação ambiental, né, ela é um processo educativo que se encontra valores importantes relacionados com a conservação do meio ambiente, né? Durante esse processo, né, devemos deixar clara a necessidade de cuidarmos da natureza e a importância de preservarmos os recursos naturais que são nos oferecidos pela natureza, para que possam, né, ser usados por nós e também estar disponível às futuras gerações. Nesse contexto, nasce a necessidade de ensinar os 5 R's, né? São termos que nos ajudam a compreender como devemos nos comportar em relação ao meio ambiente. Ou seja, né, a gente precisa de tomar algumas atitudes necessárias para adquirir práticas sustentáveis de reciclagem. E são atitudes bem simples no nosso dia a dia que podemos contribuir para diminuir esse impacto, os impactos no meio ambiente. Bom, vamos assim falar um pouco sobre esses 5 R's. O primeiro seria repensar, que aqui está representado como repense, né? E que seria, né, que cada pessoa deve repensar suas práticas em relação ao meio ambiente. Ou seja, devemos repensar, por exemplo, o nosso consumo e como fazemos o descarte dos nossos resíduos. Que repensar já é o início dessa mudança, né? Repensando nossas atitudes, como fazemos, se devemos fazer ou não. Iremos falar aqui agora sobre reduzir. Se de respeito, né, principalmente ao nosso comportamento consumista. Sempre que a gente for adquirir um novo produto, a gente for no estabelecimento para comprar um produto, muitas vezes a gente vai comprar uma coisa e volta com 2 ou 3. A gente realmente estava precisando? Você realmente tinha necessidade de comprar mais esses 2 produtos? Se você saiu para comprar um? Assim, né, porque reduzir significa poupar. Assim, a gente devemos saber economizar quando o assunto, né, são os nossos recursos naturais. A gente poderia citar um exemplo bem clássico, seria a questão da água potável, que ela muitas vezes ela é utilizada de maneira indiscriminada, né? A gente não pensa muito, a gente muitas vezes deixa a torneira ligada, a gente muitas vezes gasta água desnecessária, porque muitas vezes a gente pode pegar. Vamos falar agora sobre recusar. Recuse. A gente poderia chamar a atenção novamente para o consumismo, né, que é a aquisição de bens que não são necessários. E também para que sejamos críticos em relação ao que consumimos, né? Ou seja, devemos pensar em adquirir apenas aquilo que realmente necessitamos e que, de preferência, de empresas que se preocupam com o meio ambiente. É muito importante pensar isso, tem muito a ver com reduzir, né, gente? A gente
poderia falar sobre reutilizar, reusar, reuse, né? Que é possível a gente utilizar alguns objetos que seriam descartados, ou algumas embalagens pode ser reaproveitada ou até mesmo utilizada para outras finalidades. E por último, a gente vai falar sobre recicling, que seria reciclar. Trata-se do reaproveitamento, né, de um produto, de modo que ele se torne matéria-prima para a fabricação de outro objeto. Reciclar, gente, é muito importante, né? Já foi falado bem no início, né? Pois ele ajuda a reduzir a quantidade de lixo gerado e também reduzir a utilização dos nossos recursos naturais. Então, aqui iremos falar sobre os tipos de reciclagem. Anteriormente no vídeo a gente já falou alguns, né? Mas a gente poderia ressaltar de novo que seria algum desses materiais: o plástico, o papel, o alumínio, o vidro, os eletrônicos, além do óleo de cozinha e outros materiais. Cada um desses materiais possui características diferentes para o processo de reciclagem. O vidro, por exemplo, né, precisa de fornos com temperaturas altíssimas para ser derretido e reutilizado. Né? Já conta com usinas recicladoras que transformam os resíduos no mesmo produto ou fabricam algo com outra utilidade. Dando continuidade ao assunto, né, sobre os tipos de reciclagem. Nesse slide aqui eu citei alguns, mas existem outros, tá? Então, vamos comentar sobre alguns. Existe a reciclagem em entulho, que existe dois modelos de usinas que reciclam os resíduos da construção civil, tanto as fixas e as móveis. Nesses locais, a quantidade do material é avaliada, depois ele é triturado, né, tornando-se um granulado, e a partir disso é possível transformá-lo em novos produtos, como areia, brita e pedrinhas. O segundo tipo de reciclagem que a gente poderia falar seria a reciclagem do isopor, que o nome técnico do material é poliestireno expandido. Assim, no Brasil, já existe uma empresa recicladora que transforma o item em outros produtos, como molduras para quadro, espelho e rodapés. Existe uma dificuldade e um problema nesse tipo de reciclagem, é que o seu valor, né, comercial para venda é um dos mais baixos do mercado. E isso acaba desestimulando a sua reciclagem. O terceiro tipo de reciclagem seria a reciclagem de lâmpadas, né, que o mercúrio presente nesses materiais faz mal à saúde, e por isso é tão importante levar as lâmpadas até um ponto de coleta correto. Esse processo de reciclagem, o vidro, são reutilizados na fabricação de outros produtos, desde que não envolva alimento. E o fósforo, né, presente em sua composição, pode ser usado na indústria civil. O próximo tipo de reciclagem seria a reciclagem de imóveis. Reciclar esses itens é a maior aposta contra o desmatamento. Por causa da extração da madeira, né, para construir esses materiais, estima-se que atualmente a Mata Atlântica possui apenas 7% da vegetação nativa encontrada na época do descobrimento do Brasil. Alguns profissionais já enxergam, né, nos móveis usar a possibilidade de transformá-lo em peças criativas. E isso é uma ideia brilhante, viu, gente? Aqui a gente poderia falar outro tipo de reciclagem, a reciclagem de metal, que eles podem ser classificados em dois tipos, ferrosos e os não ferrosos. O primeiro tipo são o aço carbono, o aço liga, o ferro forjado e o ferro fundido. Já os não ferrosos são os alumínios, o cobre, o chumbo, o zinco e a lata. As latas de alumínio representam grande parte dos metais reciclados no Brasil e no mundo. E a reciclagem de plástico, né? Do plástico. Que depois de devidamente separado em casa ou pelas cooperativas de catadores, o plástico, né, pós-consumo, chega às empresas recicladoras. Lá, basicamente, podem passar por qualquer um dos três tipos de reciclagem,
que a primeira seria a mecânica, né, que adquirir uma forma pré-determinada. A segunda seria a química, que geralmente cria-se novos produtos, e a recuperação energética, né, que os plásticos são incinerados para gerar calor e produzir energia. O outro tipo seria a reciclagem de papel e papelão. No Brasil, apenas 37% do papel produzido vai para reciclagem. Nesse processo, né, no processo de reciclagem, usa-se muita pouca água. Além de reduzir o consumo de energia e a emissão de poluentes, reciclar esse material diminui a porcentagem de papel ou papelão descartados como resíduo sólido. Seria a reciclagem de poda de plantas, que muita gente não sabe, mas as podas de plantas, né, e restos de frutas, legumes e vegetais podem virar adubo. Por meio de uma técnica chamada de compostagem, que já foi citada inicialmente, os materiais são encaminhados a um pátio e lá elas são transformadas em adubo orgânico e são ricos em muitos nutrientes. O outro tipo de reciclagem seria a reciclagem de tecidos. Algumas iniciativas no Brasil valorizam sobras de tecido para reutilização. Em alguns estados, né, como São Paulo, há um banco de tecido local em que as pessoas podem. O outro tipo de reciclagem seria a reciclagem de vidro, né? Gente, esse material demora 5.000 anos para se decompor na natureza. Coloque ano nisso. Então, a gente poderia observar por outro lado que ele é um componente que pode ser infinitamente reciclável sem perder as suas propriedades originais. Algumas empresas que produzem esse material geralmente optam por usar 40% do caco de vidro em sua nova embalagem e 60% do composto virgem. Isso é muito bom. O outro tipo de reciclagem é a reciclagem do lixo doméstico, que quando ele é separado em casa entre esse reciclável e comum, a gente tem a chance de reciclar pelo menos 40% dos materiais. Em algumas cidades, né, já possuem máquinas autorizadas capazes de separar diariamente 250 toneladas de resíduos. Porém, elas operam com menos da metade da capacidade, porque pela falta, né, de descarte correto por parte da população. Isso assim demonstra, né, a necessidade da gente diariamente separar nosso lixo. Por último, a gente vai falar sobre a reciclagem de óleo de cozinha, né, que algumas empresas, né, transformam óleo de cozinha em biodiesel, que é um biocombustível, né, e por meio de um processo chamado de transesterificação, que é a reação de gorduras, esse composto culinário também pode ser transformado em sabão de qualidade, né? Se descartado incorretamente, vale ressaltar, ele pode contaminar mares, rios e pode até entupir tubulações de esgoto, causando sérios problemas para a comunidade, para a sociedade em geral. Aqui sobre reciclagem e sustentabilidade. Bom, converter resíduos em novos produtos, né, é uma premissa que busca recuperar materiais para ser transformado em novos. Esse processo pode ajudar na diminuição do desperdício de água e energia, no consumo de matéria-primas e evitar a poluição do meio ambiente. Ele também pode reduzir o envio de lixo para aterros sanitários. E além a decomposição do produto, né, emite dióxido de carbono, CO2, no planeta, um dos responsáveis pelo efeito estufa. Então, reciclar diminui a quantidade desse componente no mundo. Esse tópico aqui iremos falar sobre a reciclagem e a coleta seletiva. Gente, a coleta seletiva, hoje em dia, ela é uma maneira ecologicamente recomendada à população, visto que a função dela é reciclar a quantidade excessiva de material descartado pelo homem. Portanto, há posto de reciclagem, tá, gente, que dentre outras coisas recebe, por exemplo, óleo de cozinha, que foi dito anteriormente,
Também como a separação de resíduos distintos, disposto em lixeiras coloridas, que a gente também já mencionou, né, sobre as cores, a reciclagem, onde cada cor significa o tipo de produto a ser descartado. Por isso que é muito importante ter as lixeiras em locais onde tem, em todos os locais da cidade, principalmente em locais onde tem um fluxo de pessoas maiores, né, que é onde lá também existe maiores descartes de lixo. Assim, dessa forma, né, a coleta de lixo está intimamente relacionada à educação ambiental, né, na medida em que desperta o interesse da comunidade acerca dos problemas de desperdício, além do consumo, né, questão do consumo e da poluição e dos prejuízos ambientais. Só para a gente ressaltar aqui, né, que a gente já falou dos benefícios da reciclagem, a gente vai falar aqui novamente e ressaltar as vantagens da reciclagem, que seria algumas delas, como a diminuição da poluição da água, do solo e do ar, redução da acumulação progressiva de resíduos, além do reaproveitamento dos materiais, melhoria da qualidade de vida da população, geração de emprego, né, formação e desenvolvimento da consciência ecológica, valorização da limpeza pública da cidade, responsabilidade social e ambiental, e a utilização racional dos recursos naturais, que é bastante importante. E a gente também já falou sobre eles em um vídeo. Para finalizar o vídeo, iremos falar algumas curiosidades. A cada 50 kg de papel reciclado, evita que uma árvore seja cortada. Para cada tonelada de papel reutilizado, cerca de 20 árvores são poupadas. O mesmo papel pode ser reciclado de 7 a 10 vezes. As sacolas de plástico, né, fornecidas no supermercado demoram 450 anos para se decompor no solo. Uma lata de alumínio demora cerca de 80 a 100 anos para se decompor. O vidro pode demorar 1 milhão de anos para se decompor. Então, gente, aqui a gente fala um pouco sobre a reciclagem, que é uma das maneiras que a gente pode contribuir para diminuir os impactos do meio ambiente, contribui para a gente ter uma qualidade de vida melhor e para ter. Bom, gente, obrigado pela atenção de vocês. E nesse vídeo, né, espero que a gente tenha aprendido mais um pouquinho sobre a reciclagem. Bom, gente, obrigado pela atenção. E espero que nesse vídeo a gente tenha aprendido um pouco mais sobre reciclagem e maneiras de evitar, né, desperdício e de ter uma qualidade melhor, né, de ter atitudes mais sustentáveis para o meio ambiente. E obrigada.